Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, em primeiro lugar, eu reconheço que só Tu és Deus, Senhor e Rei. Eu reconheço também, Deus Santo, que Tu és o meu Deus, meu Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso da Sua graça, da Sua misericórdia, da revelação do Seu Espírito Santo. Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo é que revele e fale aos nossos corações. Repreenda todo espírito de religiosidade, todo sofisma, todas as mentiras e enganos do diabo na nossa mente, em que só o Teu Espírito Santo tenha o direito, que só o Teu Espírito Santo tenha a liberdade agora de falar em nossos corações. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu quero que vocês leiam em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeça o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção, né? Vamos lá. Aí ele vai falando toda a amargura que seja tirada do nosso coração. Em Tessalonicenses 4:19 diz assim: não extingais, certo? O Espírito. Não desprezai as profecias, certo? Examinai tudo, retei o que é bom. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui sobre essa questão, não extingais o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, sabe? É o seguinte, eu vou responder uma pergunta que foi me colocada aqui. Por que há muito legalismo, muitos líderes legalistas que colocam legalismo, colocam peso sobre suas ovelhas? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei há uns dias atrás sobre o crente bonsai, né? Bonsai. É aquela arvorezinha, né? Aquela arvorezinha que vai se cultivando, vai se podando ela, e ela fica sempre pequenininha. Então, um pé de pinheiro fica pequeno, um pé de laranja, um pé de jaca, tudo eles vão trabalhando de uma forma tão assim, bem feita, podando bem feito, que ele vai virando o quê? Vai virando uma árvore que fica em miniatura, pronto, em miniatura. Isso é que acontece com um bonsai. Então, eu vou passar para vocês as características técnicas de controle do crescimento de uma árvore que deveria ser normal, mas ela fica em miniatura. O bonsai é assim, restrição do crescimento. O crescimento da árvore é aplicado, da árvore é controlado com a aplicação de várias técnicas. A restrição do crescimento das raízes pelo vaso utilizado. Uma árvore não possui essas restrições na natureza. Então, o que você vai fazer com um bonsai? Você vai plantá-lo em um local, num vaso que restrinja o crescimento da raiz, ou seja, um vaso raso, não é? Uso de adubos com menor quantidade de nitrogênio. O nitrogênio em excesso provoca o crescimento acelerado e folhas com um tamanho maior do que o desejado. Ou seja, limita a alimentação, a nutrição da árvore. Você limita adubando, põe pouco adubo. Regar em quantidade moderada. Entenda-se por moderada. A rega é feita com um critério de não com economia, mas tem que ser moderada. A árvore não são modificadas geneticamente, tá? Elas não são modificadas geneticamente. Praticamente qualquer espécie pode ser utilizada, sendo as mais famosas do gênero Pinus, Acer, aí está aqui Ulmus, Ulmus, aí tem aqui Juniperuas, aí Figueira, aí tem mais algumas coisas aqui. Bom, mas o que eu queria era justamente isso. Era falar com vocês o seguinte: primeira coisa de um bonsai, restrinja a terra dele. Não deixe ele crescer, as raízes sejam profundas e nem crescer. Coloque muito pouco adubo para não ter um desenvolvimento. E modere a água. Ou seja, e tem as técnicas que você vai podando essa árvore para que ela vá criando. Ela tem que ter a mesma característica da árvore da natureza, porém tudo em miniatura.
Tudo em miniatura. Essa é a característica. Eu não entendo disso, eu estou falando bem superficialmente. Eu li aqui rapidinho as características dessa técnica, né? Dessa técnica. Então, o que acontece? Hoje, dentro da igreja, nós estamos criando uma geração de crentes bonsai. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? O que tem a ver a árvorezinha, que é limitada no crescimento, que é podada, pouca raiz, com hoje? Não muda nada. O irmão estava falando por que muitos líderes são legalistas, colocam leis e leis, né? Doutrinas e doutrinas sobre as pessoas. Por quê? Porque ele quer criar ele quer que as suas ovelhas sejam crentes bonsai. Ou seja, primeira coisa, a raiz não pode estar profunda. Não pode estar profunda na terra a raiz. Então, pouca terra. Pouca Bíblia. Pouca Bíblia. Quanto menos Bíblia, menos a raiz se aprofunda. Menos os alicerces vão ser firmados em Cristo. Menos nós vamos buscar os nutrientes lá do fundo. Pouco adubo, pouca revelação, que isso, nada de revelação de Deus, tem que ser o meu adubo, o que eu dou, vai entender aquilo que eu quero que entenda. Você está entendendo? Regras. Você pode caracterizar o adubo como regras. Você só faz isso, você só faz aquilo, você só faz aquilo. Você pode caracterizar isso também como água limitada. Tudo é limitado para um crente bonsai. Tudo é pouca água, pouco adubo e pouca terra e muita poda. Ou seja, você começa a ter um discernimento, buscar entendimento, te poda. Você começa a buscar entendimento em outro lugar, te poda. Você começa a ter revelação de Deus, não, isso é da tua mente, te poda. Você começa a entender, Deus começa a te mostrar algo por aqui que é contrário, você vai sair do meu domínio, te poda. Com o decorrer dos anos, você tem jeito de um discípulo de Jesus, você parece com um discípulo de Jesus, você tá ali na igreja há 10, 15, 20 anos, mas você não tem raízes profundas, você não gera frutos, e quando gera um fruto tão pequenininho que não presta para nada, entendeu? Não aproveita em grandes coisas, não é um fruto bom para ser consumido, você fica engessado, você só cresce o quanto o seu dono quer. Ao contrário de uma árvore na natureza, como Deus fez, você planta a árvore numa terra boa, e ela vai começar, a raiz vai começar a crescer, ficar profunda, e as folhas, o tronco, os galhos crescem, e vira aquela árvore frondosa, começa a dar sombra, frutos, os pássaros vêm, fazem ninhos, ok? Isso é a árvore na natureza. Esse é um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus tem que estar com raízes profundas na palavra. O discípulo de Jesus tem que ser alimentado com palavra, com o ensino da palavra de Deus. Entendeu? O discípulo de Jesus tem que ser regado, cuidado, tem que ser zelar pelo ensino, pelas doutrinas de Cristo, a Bíblia, a sã doutrina. Aí quando você começa a trabalhar como um discípulo assim, com um crente assim, você vai transformá-lo num discípulo de Jesus, ele vai crescer, ele não vai ficar um crente bonsai, ele vai dar galhos, ele vai dar frutos, ele vai servir para abençoar vidas com sombra, com frutos, não é verdade? Com uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho aqui em frente à rádio quatro pé de jambo. Olha, você pode pendurar a rede. Tem um pé de flamboyant ali, onde eu pendurei uma cadeira de balanço. Você pode, quem conhece aqui sabe, tem ali o pé de flamboyant, eu coloquei um gancho essa semana e tem uma cadeira de balanço, ele me proporciona esse descanso, eu posso pôr uma cadeira, pendurar uma cadeira nele, ele serve para mim para isso, serve para a sombra, e ele cai umas folhinhas vermelhas, cor de abóbora, que enfeita o chão quando cai. O jambo aqui me dá fruto, me dá sombra, ainda quando cai aquelas florzinhas rosinhas, o chão fica todo rosa, entendeu? E ele está com a raiz muito profunda, porque são pés antigos, não é? Vento vem, vento vai, eles não são abalados. É assim que tem que ser um discípulo de Jesus, é assim que você tem que ser. Você não pode se permitir ser um discípulo bonsai, um cristão bonsai. Mas o que leva os líderes a fazer isso? Olha só,
Outra coisa que eu quero falar para você. Se eu não sou bonsai, sou uma árvore, estou aqui, por exemplo, se você passar, por maior que eu faça o muro da rádio aqui, eu posso fazer um muro de 4 metros de altura. Você acha que um muro de 4 metros de altura é um muro alto? Eu acho, muito alto. Fora de qualquer contexto, né? 4 metros. Vamos botar 5 metros? 5 metros de altura. Olha aqui, isso não é muro, isso é uma muralha. 5 metros de altura. Se você passar na Rua Azaleia, aqui 33, em frente à rádio, você vai ver que tem 4 pés de jambos, você vai ver um pé de flamboyant. Poxa, mas eu fiz um muro de 5 metros de altura. Mas não tem como esconder um pé de árvore desse tamanho. Não adianta. Eu vou ter que fazer um muro aí de 10 metros de altura. Eu não tenho como esconder um pé de árvore desse. Nós estamos aqui próximo ao Aeroclube. Mesmo que eu faça um muro de 50 metros de altura, esconda tudo, quando o helicóptero passar, os aviões passarem, eles veem os pés de árvore. Mas onde você quer chegar com isso? Um crente bonsai. O bonsai, ele é pequenininho. Eu posso não ter muro nenhum, ser aberto, e ter um bonsai no cantinho do estúdio aqui, ó. Você vai passar na rua para lá e para cá, você vai entrar no quintal. Se você não entrar dentro do estúdio, você não vai ver a árvore. Por quê? Porque ela é pequenininha. A Bíblia diz que nós somos como luzeiro, nós temos que brilhar. Então, se você for um crente bonsai, ninguém nota você, você não influencia nada, você não ilumina caminho nenhum, você não é canal de Deus para ser bênção, para ser luz, você é um enfeite, apenas um enfeite de um colecionador que tem na sua casa uma prateleira lá, um jardim, ou um canto no seu quintal cheio de bonsai. Olha, aqui nós temos uma parede, eu posso botar 50 bonsai nela, você vai passar na rua o dia inteiro, você nunca vai ver os meus bonsai. Mas eu não tenho como esconder os 4 pés de jambo e o flamboyant. É assim que nós temos que ser. Ninguém pode nos deter, ninguém pode nos podar, ninguém pode nos moldar. Nós temos que ser moldados, sim, segundo o caráter de Cristo. E Cristo quer que nós cresçamos, busquemos ter a estatura de Cristo, varão perfeito. Então é crescer em Cristo, com Cristo, é ser luz do mundo e sal da terra, não é ser bonequinho de manobra, massa de manobra na mão de ninguém. E é isso. Então, os líderes hoje, uma grande parte de alguns líderes, ele quer que você tenha trocentas doutrinas, pouco ensino, nenhuma revelação. Se você não tiver alicerçado na palavra, não tiver ensino, não tiver revelação de Deus, você virou um bonsai, ele te manipula. É por isso que arranca o dinheiro, é por isso que pessoas adoram a líderes, adoram. Meu irmão, você pode falar mal de Cristo, ele não se manifesta. Mas se você falar mal do líder dele, ele quebra o pau com você. Você pode falar mal asneira sobre o Jesus, sobre a palavra, ele não briga com você, mas ai de você se você tocar no nome dele. São idolatrados. Isso é que está acontecendo. Isso é que está acontecendo. E aí o que eu te digo? Você se tornou um crente bonsai, uma massa de manobra na mão de um líder desse, que te usa como escudo, que te usa como número, que usa os seus recursos, que te usa. Isso é nojento. O Senhor não nos criou para ser usados pelos homens. O Senhor nos criou para sermos usados por Ele. Agora, meu irmão, por exemplo, eu estou dando exemplos práticos aqui do nosso dia a dia. Nós fizemos o culto online no Jardim da Rádio aqui. Então, sabe o que eu fiz? Eu subi aqui no pé de jambo e coloquei um refletor, na altura de uns 3,5 metros. Subi no pé de flamboyant do outro lado e coloquei também um refletor, na altura de uns 3,5 metros. Não cheguei nem nos galhos, você vê como é que são grandes. 3,5 metros. Os pés de árvores que estão plantados no chão, bem alimentado, bem regado, bem cuidado, me serviram de ponto para fazer clarear o culto a Deus que foi prestado aqui no Jardim da Rádio na sexta-feira. Então, eles me serviram de suporte para iluminar o local da adoração ao Senhor. Agora, se fossem 2 bonsais, não serviriam nem para pôr uma lâmpadazinha, não ia prestar para nada. Ia prestar só para servir de enfeite,
se eu quisesse enfeitar alguma coisa aqui. O Senhor não nos chama para ser enfeite, o Senhor nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. O Senhor não nos chama para ser massa de manobra na mão de ninguém. O Senhor nos chama para sermos sal, para sermos testemunhos de Cristo, para termos o caráter de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, para sermos parecidos com Cristo. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos criou para quê? Para termos relacionamento com Ele. Relacionamento com Cristo. É para isso. Deus nos criou para termos relacionamento, tempo com Ele, oração, adoração, viver, testemunho, sermos instrumento em suas mãos para abençoar outras pessoas, para levar o evangelho do reino até os confins da terra, e de por todo mundo e pregar esse evangelho até os confins da terra. Ei que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês falaram novas línguas, em meu nome, se te derem alguma coisa mortífera, vocês não morrerão, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Vai, dê frutos para a vida eterna, tantos mandamentos de Jesus para nós. Aí eu pego o cara e começo a podar nele tudo. Quando eu vejo que o Espírito Santo começa a querer usar ele, eu vou podando, moldando ele da minha forma, como eu quero. Isso é demoníaco. Como eu quero, eu vou te moldar. Como eu quero, eu vou te transformar. Como eu quero. Eu não quero que o seu galho cresça, eu não quero que a revelação na sua vida cresça, eu não quero que o conhecimento de Deus cresça na sua vida, eu não quero que você ouça ninguém, eu quero que você fique do meu jeito. Isso é manipulação, isso é demoníaco, isso não pertence ao reino de Deus. Mas onde você tem base bíblica para isso, pastor? Você lembra quando Jesus vinha andando, os discípulos vinham falando, olha, quem vai ser o maior no reino? Você é maior, você é maior. Jesus falou, olha só, os homens têm líderes sobre a vida deles. Com vocês não sejam assim. Com vocês não sejam assim. Ok? Que com vocês não sejam assim. O maior no reino de Deus sirva o menor. Lá, os últimos serão o quê? Os primeiros. E o maior serve o menor. Quer ser grande no reino de Deus? Então sirva o seu irmão. Sirva o seu irmão. Sirva o seu próximo. O texto que eu quero é aquele que viu os discípulos discutindo quem seria o maior no reino. E Jesus fala, o maior quer ser maior no reino, sirva o menor. Tá? Mas então aí você entende por que não a gente, nosso objetivo, o nosso foco, o nosso objetivo é sermos discípulos de Jesus, servir ao Senhor Jesus e ponto final, e termos relacionamento com Ele. E o que acontece hoje é que o cristão, ele é podado, ele é proibido de ter o quê? De ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e com o próprio Senhor. Por isso que no começo eu comecei com aquele texto. Não entristeçais, não extingais, não encerre, não destrua, né, o Espírito Santo na sua vida, não entristeça o Espírito Santo na sua vida, porque ele é uma pessoa, e muitas vezes o Espírito Santo está trazendo revelação, mas o líder diz, isso não é de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo traz um dom, não, esse dom, nós não usamos esse dom aqui na nossa igreja, não, esse negócio de revelação, de línguas, de cura, nada disso é aqui na nossa igreja, não, nossa doutrina que é outra, você tem que andar de acordo com a nossa doutrina. Vai criando os crentes bonsais, que tem cara de crente, que tem jeito de crente, que até é crente, porém que nunca dará fruto, porque foi moldado para ser um manipulado, foi moldado para ser massa de manobra, foi moldado para ser a miniatura do seu líder, mas a miniatura, não igual, a miniatura. O Senhor nos chama para ser iguais a Cristo. E olha só como é que isso é sério. Jesus falou, coisas maiores do que eu vocês farão. Então o Senhor não nos chama para sermos miniaturas, mas para sermos semelhantes a Ele. Não é verdade? Semelhantes a Ele. Nós temos que ser semelhantes a Cristo e não miniaturas de Cristo. Miniatura no aspecto de só parecer, mas não dar frutos, não pregar o que Ele prega, não falar o que Ele fala, não amar como Ele ama, não sentir como Ele sente, não ter o relacionamento com o Pai como Ele tem, entendeu?
é só ter aparência. Miniatura. Pouca terra, pouco adubo, nenhum fruto, ou fruto estragado, ou fruto que não possa consumir. Aparência de discípulo de Jesus, mas sem nenhum tipo de realmente de profundidade na palavra, de vida realmente com Cristo. Que Deus abençoe vocês tremendamente, que a graça e a paz do nosso Deus venha sobre a sua vida, e que o Espírito Santo venha falar ainda hoje com você sobre o que você está sendo. Você está sendo um crente bonsai, ou você está sendo realmente uma árvore plantada em terra e sendo adubada e crescendo e florescendo? Deixa o Espírito Santo falar com você hoje, ok? Essa mensagem vai estar no nosso site é o www.amazongospel.com.